Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vocês aí estão agora na temporada 2, o primeiro episódio de degustação, né, João? É isso aí. E a gente vai falar um pouco hoje sobre vinho de sobremesa. Para quem tá vendo aqui, esse episódio também tá no YouTube. Então, para quem tá vendo aqui, esse é o vinho de sobremesa. Aqui a gente colocou um vinho do Porto e um vinho licoroso brasileiro. E hoje a gente não vai falar de todos não. A gente vai ter um episódio específico aí de vinhos classificados, vinho do Porto. Hoje a gente vai falar e degustar um pouco desse aqui, que é o vinho de sobremesa, o Colheita Tardia. O Oremos, feito pela Vega Sicília, lá na Hungria, né? Então ele é um vinho com 2015, colheita tardia, como o Vitor falou, é chamado Oremos Tokaj. Para quem não sabe, Vega Sicília, grande produtora. Grande produtora. Hungria e a região de Tokaj. Praticamente unanimidade para uvas botritizadas. Isso aí. Então esse vinho tende a ser um baita de vinho, né? Vamos ver. Graduação alcoólica de 12%, safra 2015, como eu já tinha falado. Então, Vitor, esse vinho ele tem uma história bem interessante. Esse vinhedo é localizado lá na Hungria, ele remonta lá ao século XIII, quando a Ordem Católica Romana dos Paulinos se estabeleceu nessa cidade da Hungria. Aí o próprio nome Oremos sugere que os paulinos desenvolveram a vinha lá nesse período lá do século XIII. Então, durante o início de 1500, a terra foi confiscada, tornou propriedade da nobreza do país. Segue a lenda que o primeiro vinho feito com uvas botritizadas, né, que lá é chamada de Açu, foi produzido a partir dessa vinha, lá em torno de 1620. Na época, a esposa do príncipe George I possuía um grande vinhedo na Oremos sob a direção do pregador calvinista Laszlo Maté, que hoje é considerado o inventor dos vinhos botritizados. Bela invenção. Relatos demonstram que por causa da guerra com os turcos otomanos, as uvas tiveram que permanecer na videira por mais tempo que o habitual e, portanto, foram atingidas pela podridão nobre. Que interessante, né? Interessante demais. Inclusive, para quem não lembra aí, a gente já falou sobre da botrytis cinerea, que pode ser uma doença do vinhedo, né? Como pode ser a podridão nobre que gera esse tipo de vinho. No episódio de defeitos do vinho, a gente fala, inclusive, né? Podridão nobre e doenças da videira também. Doenças da videira também. Bom, então, o que acontece, né? A guerra não deixou eles colherem. Aí depois que eles foram colher as uvas, depois que já tinha acabado essa guerra aí, essa batalha pelo menos, ele não se desfez da safra e usou as uvas, criando esse novo tipo de vinho que hoje conhecemos como Açu, como é chamado lá, e a gente aqui como colheita tardia. No entanto, esse produtor, o enólogo, né, ele só serviu, o enólogo acho que não era o nome da época, né, mas o produtor que fez o vinho, ele só serviu à princesa esse vinho depois de 10 anos de pronto, na comemoração da Páscoa de 1631. Então, os vinhedos de Tokaj foram os primeiros a ser formalmente classificados mais de um século e meio antes da classificação de Bordeaux. Já no século XVII, essa família introduziu a primeira, segunda e terceira classes, que é chamada também de cru, né? Grand Cru, Premier Cru, etc., de classificação de qualidade. Há também registros de que tal método não sobreviveu e o segundo esforço oficial sobre a classificação foi concluída só em 1772. Aí lá em 1993, a família Alvarez da Espanha adquiriu essa propriedade na Hungria e aí fundou a Tokaj Oremos Vinhedos e Bodegas, construindo 3 anos depois uma moderna adega para vinificação que aproveitou os porões e labirintos do século XIII que lá se encontravam, unindo tradição e modernidade. Um dos exemplares que refletem esse trabalho é o Tokaj 6 Putônios de Oremos, não é esse que a gente está bebendo hoje. Esse é outro tipo, né? Mas que é incrivelmente doce e denso, um verdadeiro néctar. Isso aqui é uma descrição do vinho que eu estou lendo, né? Porque eu não tive essa oportunidade também ainda. Eu já bebi uns 5 Putônios e estava muito próximo disso, né? Os 6 eu fiquei imaginando que deve ser realmente o top, né, deles. De grande complexidade e presença de boca. Um vinho simplesmente sublime, de muita elegância e refinamento, sem nenhuma sombra do caráter oxidativo de alguns tocagens mais rústicos. Sem dúvida, entre os maiores vinhos de sobremesa do mundo. Eu tenho muita curiosidade, viu, João, de beber esses 6 Putônios. A gente pode explicar o que é Putônios num episódio específico aí do vinho de sobremesa, que não vai ser esse. Esse, como eu falei, é uma degustação. Mas eu tenho muita vontade, porque eu bebi uns 5 Putônios que eu não sei como. Eu achei lá na Wine por um valor, sei lá, 100 e poucos reais, sendo que um vinho desse custa... Os 6 Putônios é mais de 600 reais. Então, e os 5 Putônios agradou todo mundo que bebeu comigo. Inclusive quem não gostava de vinho doce, de sobremesa, né? Ficou surpreso. E então vamos ver se Oremos também. Eu fiquei muito curioso nesse vinho aqui, João. Fui eu que comprei, né? Porque ele é de um super produtor, como eu falei, que é a Vega Sicília. Vega Sicília. Na Hungria, em Tokaj. Então,
Vamos ver Tem se ele... tudo para ser bom, né? Vamos ver se ele é de fato. Vamos lá. Então ele é um vinho doce, um vinho de sobremesa que a gente chama, é um vinho de colheita tardia também. E o vinho de colheita tardia ele tende a ser feito com uvas, como o nome diz, a colheita é tardia. E aí ela é mais, ela perde um pouco da polpa, ela vai se ressecando de certa forma, né? É desidratando. Desidratando é a melhor palavra, ela vai desidratando e concentrando ali tanto sabor, aroma, açúcar. E aí ele tende a ser doce também por isso, né? Isso. E aí, porque você atinge um nível de açúcar muito grande naquela uva, né? A fermentação normalmente é interrompida, né? Não deixa as leveduras consumirem todo o açúcar para virar um vinho seco. Não tem tanta água para diluir esse açúcar. E as leveduras, como elas não comem esse açúcar todo, né? Não consomem, acaba que o açúcar fica no líquido. Por isso, inclusive, a graduação alcoólica é relativamente baixa, né? Para um colheita tardia, 12%. 12% de álcool nesse caso. Ou seja, teoricamente, uma uva desidratada e tudo facilmente chegaria aí a 16, 17% de teor alcoólico se fosse um vinho seco. Então aqui a gente vê que a fermentação ela foi interrompida. Aí como foi interrompida depende do produtor, pode ser pelo uso de sulfito, né, para interromper a ação das leveduras, ou filtros também, enfim, aí tem diversas técnicas que não vêm ao caso para que seja feita essa interrupção da fermentação. Então é isso, aí é uma uva que tem um teor uma quantidade, uma concentração de açúcar maior e que você interrompe a fermentação antes. Então por isso você consegue esse dulçor aliado ao vinho, efetivamente. Então vamos à degustação. Primeiro, Yes! Visualmente também uma cor linda, maravilhosa, um amarelo dourado, intenso. Isso. Bem brilhoso, bem límpido. Bem límpido. Normalmente o vinho de sobremesa tem um corpo, né, mais licoroso, digamos assim, mais pesado. Aromático demais. Demais. Uma das coisas que eu mais gosto, eu acho, dos vinhos de colheita tardia, enfim, mais doces e tal, de sobremesa, é o aroma que normalmente é... Esse é um vinho feito com a uva Furmint, né? Sim, que é uma uva... Acabou não falando, mas é uma uva chamada Furmint. Que é de lá da Hungria. De lá da Hungria. Hungria, Eslovênia, aquela região toda utiliza frutas amarelas, de caroço. Sente, é estranho dizer, né? Mas você sente o aroma doce, né? Sim, é que vem tanta coisa doce, né? O pêssego, o mel, talvez. Que aí você sente só aquelas coisas doces, assim, que você tem memória. Dá pra parar aqui a degustação, né? Se parasse aqui eu já falava, quero uma garrafa, quero duas aí, se for barato. Muito aromático, muitas frutas amarelas, como o Vitor falou. Não tem nada... Muito especial, muito complexo, né? É mais simples, até mais frutado. Tem ligação com especiarias, não tem madeira, nada disso, claramente. É bom lembrar também, como vinho colheita tardia, vinho sobremesa, a gente serve um pouco mais gelado, né, Vitor? Os aromas tendem a se abrir quando ele vai esquentando. Sim. Né? Então, esse aqui até que a gente tirou há algum tempinho, mas ele ainda pode ganhar a temperatura e liberar mais aromas ainda. Liberar mais aromas. O vinho é doce. Começando pela técnica da degustação, vinho doce. Vinho doce. Como era de se esperar. Eu diria que é de boa acidez, né? Porque mesmo ele sendo doce, eu consigo sentir uma acidez, inclusive, que equilibra esse dulçor. A gente tem um episódio disso até, né? Dulçor versus acidez. Sim. O que é que um causa no outro. Então... Acidez boa. Acidez boa, doce. As frutas vêm de novo aqui na boca, né? Frutado em boca, confirma totalmente o nariz. aroma. Isso que é mais foi só desculpa para beber mais um gole. Porque ele tem um corpo, como é comum até para vinhos assim, ele tem um corpo até quase alto ali, médio para alto. O álcool é 12%, mas ele tem aquela pegada mais licorosa, então ele pesa em boca. É mais cremoso, né, um pouco. E essas uvas botritizadas, como a gente falou, né, como ela desidrata bastante, aí você até comentou, né? A desidratação é a perda da água. Sim. Da uva. Então concentra mais o sabor do fruto. Isso. É como você fazer um suco de uva, ou um suco, na verdade, qualquer. Bater só a polpa. Só a polpa. Não botar água. Exato. Quando você bate, sei lá, você pega a acerola ou qualquer outra fruta, bate só a fruta, sem botar água, e quando alguém joga uma água por cima. É mais ou menos essa diferença que a gente vai sentir aqui. Exatamente. Tentando explicar de forma bem simples.
Não tem nem o que falar, né? Se é bom ou ruim, não tem nem o que falar. Confirma minhas expectativas. Excelente vinho. Produtor, região, tipo de vinho, realmente está confirmado aqui que é um... E o que mostra, né, que estudar vinho tem essas vantagens também, né? Quando você estuda a região, estuda produtores, estuda não sei o que, você acaba conseguindo fazer compras melhores, né? Porque você vai, analisa o vinho antes, você não precisa comprar, beber e testar. Você já exato. tem uma ideia mais ou menos do que você vai esperar daquele vinho. Esse realmente foi bem lembrado, que foi um grande exemplo. Eu abri, esse vinho foi comprado na Mistral, tinha uma promoção lá na época, na internet, eu abri, e aí eu vi exatamente o que eu já narrei aqui, né? O produtor, eu falei, opa, produtor fazendo vinho na Hungria, Tokaj, Botrytis, vou comprar. Aí estava com desconto excelente, acho que era uns 30%, 40%. Vou comprar, não tem nem dúvida que ele vai ser bom. Pode não ser um sensacional, mas vai ser bom. E de fato é um excelente vinho. No caso é sensacional. E confirma aí a expectativa completamente. Foi como você falou, um vinho comprado na base do conhecimento, né, daquilo que eu tinha. Sim. E que foi uma compra totalmente segura. Ele podia gerar uma decepção, talvez, se não fosse bom, mas não foi o caso. Não foi o caso, ainda bem. E agora a gente tem esse resto de garrafa tudo para beber ainda. Que dificuldade. 12% não vai fazer muita diferença. Todo mundo diz assim, só pode tomar tacinha pequena, licorosa de sobremesa, porque normalmente aí vem os fortificados. Exato. Que aí tem um teor alcoólico maior, mas esse aqui 12% é um vinhozinho branco. Então, com certeza. Tranquilo. E aí a garrafinha de 500 ml ainda. Tá ótimo. Mas e aí, para fechar, a harmonização, João. O que é que você acha que daria para harmonizar aí com esse vinho de sobremesa? O nome já diz, né? Vinho de sobremesa. Sobremesas. Né? Então... Se a gente pegar aqui as frutas amarelas e tal, encaixaria com... Olha, Vitor, eu comeria isso aí ajoelhado com uma boa panacota. Panacota. Deu até... Eita, salivou até. Veio uma acidez aí só de ouvir. Uma boa panacota, porque a panacota tem aquele sabor meio neutro, né? Tanto que normalmente você faz a panacota com fruta vermelha, com a calda de outra coisa. Sim. Aqui já tem a calda, né? Exatamente. Eu não preciso nem de calda nessa panacota. Se você fizer a panacota e jogar esse vinho por cima assim, já foi. Já é excelente. Se você fizer uma panacota talvez de pêssego com esse vinho, aí é felicidade. Aí você se perde. Eu não tenho dúvida que, assim, pra mim seria a melhor harmonização que me vem à cabeça, assim, a sobremesa, né? Deixa eu ver outra. Vai, pensa um aí, você. Tenta pensar uma coisa diferente aqui, então. Creme brulee. Creme brulee. Tô afiado hoje, né? Tá afiado. Tá afiado e tá só fazendo salivar aqui o irmão. Agora eu já gosto de açúcar, então... Vamos ter que arrumar um lugar para comprar um creme brulee. Creme brulee aqui realmente ia ser assim... Eu podia fazer uma mágica aqui, que nem faz aí uns vídeos, né, de YouTube. Pá! Surgir aqui um creme brulee agora, mas a gente não vai conseguir fazer isso. Não vai. Infelizmente. Aqui não vai achar creme brulee tão perto. Então, João, acho que para fechar, eu queria deixar até uma mensagem que já aconteceu muito comigo, eu apresentando esse tipo de vinho para amigos. O preconceito que existe do vinho doce, normalmente ele é gerado daqueles vinhos que são feitos... coloniais, vinhos de mesa. Exato, vinhos de mesa, feitos sem muito cuidado, em grandes, imensos volumes, né? Que é para vender bem barato, para pessoa que só quer mesmo... feita no quintal lá de casa, dos colonos. Exato. Né? Isso ainda se faz muito. E quando industrial, normalmente é feito para aquela pessoa que só quer o álcool mesmo do vinho, né? Só quer os efeitos do álcool, barato. Quer um suco com álcool, né? Exato. Mas o vinho doce, o vinho de sobremesas, o vinho doce em geral, né? Seja fortificado, licoroso, o que eu estou chamando aqui de sobremesa como o colheita tardia, ele pode ser um vinho assim fantástico, a harmonizar muito bem com muita coisa. Inclusive um dos mais caros do mundo, o Sauternes, né? Sauternes é um grande exemplo disso. Né? Vinho francês de preços, né, elevados, se foram os melhores, e é um vinho doce de sobremesa, para você comer com a sobremesa, ou de aperitivo. E só para finalizar também, Vitor, é importante, eu acho que registrar, né, como a gente, no outro vídeo, para quem não viu, a gente fez um vídeo também degustando um chabo, um vinho laranja, e aí eu li a descrição técnica do vinho, né, que a legislação pede. Aqui a gente já vê, ó, vinho branco de mesa, doce e fino. Então você vê que é um vinho feito de uva vinífera, que por isso que tem fino, e doce, né, não é seco, e branco, por causa da cor.
Então, só para registrar, né, as informações do rótulo. As mais técnicas. As mais técnicas. Que remetem, inclusive, ao nosso episódio 1, o primeiro episódio. E até para as pessoas entenderem, quando estiverem numa prateleira, na gôndola de uma loja, de supermercado, que lê, entender o que é que aquele vinho é a proposta. Porque eu acho que isso é uma coisa bem importante, Vitor. Eu mesmo já fui pego em várias vezes, que eu peguei o rótulo, não me atentei a isso, e quando cheguei era um vinho meio seco, por exemplo, sim, que eu não gosto muito. Então... e que no episódio 1 a gente falou que o meio seco também tem umas nuances, né? Que às vezes a legislação de um país para o outro muda. Na Itália, em Portugal vai ser um vinho seco, aqui vai ser meio seco. Sim. Então você tem que ficar de olho, às vezes até no teor mesmo, que está descrito ali, porque ele vai aparecer como meio seco, mas não quer dizer que ele é doce pro paladar brasileiro, digamos assim. Sim. Então tem até porque tem a margem, né? De quantos gramas de açúcar? De 0 a 3, de 3 a 4, não sei quanto. E aí a gente explicou no episódio 1 que a margem do meio seco no Brasil é gigantesca. De 4 gramas até 20. 20 ou 25, se eu não me engano. Então você pode beber um vinho super doce e um vinho quase seco. Praticamente seco. Então tem que é o que normalmente acontece com os italianos, inclusive. Exatamente. Os primitivos. Então, acho que é isso. Sugiro que vocês provem, talvez não esse, mas algum vinho aí de colheita tardia para começar. Para quem tem o preconceito, se dê a chance de beber um vinho doce, né? Pode ser colheita tardia, pode ser fortificado, pode ser vinho do Porto, enfim, se dê a chance, porque temos muitos exemplares interessantes. E esse aqui, Vitor, sinto muito, mas você não vai levar a garrafa de volta não. Nem vai congelar, nem vai fazer nada. Então, pessoal, se liga aí, segue a gente, porque a gente vai fazer episódio de vinho do Porto, vinhos licorosos. Inclusive já teve muito pedido, João, de Jerez. A gente vai ter que achar uns Jerez aí, tanto para falar deles como para beber, ó, trabalho difícil. Porque tem gente bem curiosa aí com Jerez, que também é um vinho considerado fortificado, né? Eu não tenho muito boas experiências com os Jerez não, mas vamos tentar lá também, né? Quebrar os preconceitos, né? A gente também tem que quebrar os próprios, né? Então, até a próxima taça. Até a próxima taça.